Boa noite, eu sou Paulo Silveira, eu sou líder aqui de visão e estratégia da Alura e desse grupo de educação junto com a FIAP e eu estou muito feliz de ver você aqui nessa imersão empreendedora em inteligência artificial, porque ter o seu negócio online virou realmente obrigação. Então você ter o seu perfil da sua empresa com uma facilidade de ser encontrado, que você possa realmente comunicar o que você faz, onde você faz, que horas você faz, poder responder, poder trocar com seus clientes, virou fundamental. E pode ser realmente uma vertente de crescimento e potencialização das suas vendas. Mais ainda, com esse negócio todo de inteligência artificial, que todo empreendedor, pequeno empreendedor, está ouvindo falar há bastante tempo, fica ainda melhor para que a gente possa trabalhar a sua empresa, a sua marca, o seu lugar, o seu estabelecimento. Então, eu queria dar as boas-vindas para você para essa imersão. Porque a imersão já é algo que a Alura faz há bastante tempo, um marco na comunidade de tecnologia, que a gente sempre traz novos projetos, novos produtos, inclusive de grandes empresas. E não é à toa que essa edição a gente está aqui com o Google e com o Sebrae para realmente mudar a forma que você trabalha o seu negócio. Então eu queria fazer uma chamada porque eu não estou aqui sozinho, aqui no estúdio, para essa primeira aula de abertura, a aula de hoje. Nessa noite eu também queria, quem desse as boas-vindas para você, eu estou aqui com a Ana Beatriz Mori do Google e estou também com o Eduardo Curado do Sebrae, que vão falar, se apresentar e dar o oi para vocês aqui, dizer o que eles fazem e o que Google e Sebrae está fazendo aqui numa imersão para trazer esse conteúdo relevante para você. Bia, vou te chamar de Bia, né? Bia, você quer... O que você faz no Google? Por que o Google está apostando tanto numa imersão para ajudar empreendedores e empreendedoras aqui do Brasil? Obrigada, pode me chamar de Bia, vocês também. Eu trabalho na área de parceria de produto do Google, então é Bia ou Ana Beatriz Mori. E por que é tão importante, né, para o Google? Quando milhares de pessoas hoje vêm dentro do Google para fazer uma pesquisa, acho que todos nós, né, você, eu, a gente utiliza as plataformas do Google para encontrar um negócio próximo. Quando a gente não sabe que negócio é esse, ou para entender se existe uma farmácia, um restaurante, uma loja perto da gente. Quando a gente faz essa pesquisa no Google, ele vai olhar para uma série de dados para trazer essa resposta. E para nós, como Google, é muito importante que o seu negócio esteja dentro da nossa plataforma, para que também mais pessoas possam encontrar essa informação. Então é isso que a gente faz, a gente conecta pessoas a negócios, necessidades a negócios. Acho que você colocou muito bem, né, Bia? Porque o nosso objetivo aqui é que cada pessoa possa sair com a sua presença do seu perfil, do seu negócio, muito bem estabelecida. Então é fundamental esses 5 dias, você vai ver que a gente vai avançando, começando já hoje, você vai ter entregas do seu perfil já hoje para que possa colaborar nesse aumento, né, de que as pessoas realmente encontrem você. Porque eu estava falando com você, né, Bia, antes da gravação, aqui antes de começar aqui esse agito, que eu sou uma dessas pessoas que não só busco nos mapas, no Google, nas ferramentas, como eu troco, faço avaliação, dou estrela e coloco fotos. É isso aí. E busco ainda para saber se tem algum desses canais de redes sociais, de comunicação, de mensageria, para ver se eu já consigo comunicar e ver se eu posso comprar, se eu posso ir lá. É isso aí. E não é à toa que é um grande catalisador, e você está assistindo a gente aqui pelas plataformas do Sebrae. E eu quero saber do Eduardo por que o Sebrae pensou nisso em conjunto com todos nós, de trazer esse momento importante. Porque a gente já fala, não é verdade, Eduardo? O Sebrae já fala de digital, de internet, de transformação há anos. Mas parece que a gente chegou num momento que agora... eu usei a palavra obrigatório porque realmente né? O mundo já mudou e a gente vê pelo Sebrae que existem empresas que não estão presentes. Acho que é inclusive isso que uniu, né? Quando lá o time do Google chegou para mim e falou, olha, Paulo, você vai se surpreender com a quantidade de pequenas empresas que não estão online, num sentido amplo da palavra. Legal, Paulo. Bom, eu quero começar agradecendo aqui, né? Agradecendo primeiramente, com todo respeito a vocês, mas agradecendo o pessoal que está acompanhando a gente, né? Nesse momento, nesse curso, nessa imersão, né? Nesses próximos dias que a gente vai estar junto. Dizer que para a gente do Sebrae, né? Para mim especialmente, é um prazer estar aqui,
né, com vocês nesse momento, tanto com você, Bia, com a Google aí, mas também com você, Paulo, junto com a Alura, né? E por que para a gente do Sebrae é tão importante, né? Então, de novo, eu sou Eduardo Curado, né? Estou hoje à frente da Unidade de Gestão de Soluções do Sebrae, e o nosso desafio lá é principalmente preparar as empresas, os pequenos negócios para os desafios do presente, né? Então, treinar essas pessoas, capacitar, e por isso a gente, né, nessa parceria hoje, mas também preparar essas empresas para o futuro, né? A gente percebe que assim, não é de hoje, e isso é perceptível no Sebrae, que as empresas que não estão constantemente buscando inovar, aprender, evoluir, elas acabam ficando para trás. Então, para nós é essencial, né, tá levando isso para os pequenos negócios. Afinal de contas, né, o Sebrae é a casa do pequeno negócio brasileiro, do empreendedor brasileiro. O Brasil hoje, né, a gente tem uma composição, a gente estava conversando antes aqui, 95% das empresas hoje no Brasil são pequenos negócios. Então, para a gente estar em conjunto nesse desafio, nessa imersão, né, falando sobre digitalização e falando sobre inteligência artificial, para a gente é fundamental. Por quê? Porque a gente está capacitando o presente e preparando as empresas para o futuro, né? Então, acho que isso para nós é fundamental e é verdadeiramente o nosso propósito como instituição, e a gente como colaborador também é o nosso propósito pessoal. Muito bom, Eduardo. E eu queria lembrar você que aqui na plataforma, né, hoje a gente está na plataforma do Sebrae, que a gente tem a área de comunidade. E eu queria, nesse início mesmo, que você já pegasse esse hábito de trocar com a gente e trocar entre empreendedores. Eu queria que você acessasse essa área e deixasse lá, explicasse a sua necessidade e o seu perfil. Porque a gente teve dezenas de milhares de pessoas cadastradas, empresas cadastradas, que a gente conhece, a gente sabe quem é o CNPJ, mas você ir lá e dar seu toque pessoal. Eu sou o Paulo, eu tenho uma pequena escola de computação focada em programadores, que foi da onde a gente nasceu. E explicar qual é a sua necessidade, qual é o seu desafio, vai fazer você se encontrar. Então a gente realmente quer que você se sinta em casa aqui. Vá na seção de comunidade do Sebrae e já troque, porque é fundamental. A gente vai aprender com você, você vai aprender com as outras pessoas. É um mecanismo de escola mesmo. Por maior que seja essa imersão, é fundamental essa troca. Não é à toa que a gente já realizou diversas imersões com o Google. Óbvio, foi originalmente focada nas pessoas de programação, de tecnologia. Mas olha que legal, assim como vocês colocaram a importância dos pequenos empreendedores para o Google e para o Sebrae, para a Alura, que sempre foi essa casa de pessoas que programam, escrevem tecnologia hardcore, hoje a gente vê que a tecnologia está chegando em pessoas de não tecnologia. A gente usa essa expressão aqui, que a tecnologia se expandiu. Que antes a gente via que a coisa do computador era daquela pessoa que usa capuz e que entende muito daquelas telas esquisitas, mas não. O Sebrae está aí para falar isso, os produtos do Google estão aí para falar isso. Hoje a tecnologia, quer queira, quer não, é para todo mundo. Então você vai precisar se envolver com software, independente se você é um pequeno negócio, se você é de marketing, de vendas, de alimentos, você precisa ter algo que vai além da alfabetização do computador ou do celular. Você precisa ter um entendimento com alguma profundidade de tecnologia para poder tirar o melhor proveito e crescer a sua empresa. Então a gente está aqui desde hoje, e você já vai sentir hoje que você vai dar seus primeiros passos. Inclusive, todo mundo recebeu no e-mail um QR Code para começar o perfil da empresa no Google. Não é essa página fundamental que você já procurou. Você deve ter procurado a página da Alura, a página da universidade que a gente está aqui, da FIAP, ou mesmo do Google, ali no Google Maps, ver quantas estrelinhas tem, que horas que abre, qual que é o endereço, ver as fotos, ver o que a pessoa falou bem, o que não gostaram. Você já recebeu um código para você começar e iniciar esse seu perfil. Então tá aqui, a gente vai conversar disso, né, Bia, hoje, mostrar até alguns passo a passo, mas é fundamental que você já comece, tire sua dúvida na comunidade e troque com a gente. E mais ainda, um pouco mais para frente a gente vai deixar aqui os nossos perfis da rede social, das nossas empresas, do Sebrae, do Google, da Alura, para que você poste o que você fez e a gente possa comentar e a gente possa ver o resultado que você fez, que hoje você é aluno, você é aluna, não é só uma empresa, tá bem? A gente quer que você vá além. Legal? Ótimo.
Pessoal, acho que eu coloquei aqui bem o que é a imersão e eu queria mostrar o que são os tópicos das aulas, porque hoje a gente está aqui na primeira, onde a Bia tem essa parte desse perfil da empresa para mostrar para gente, e o Eduardo tem para falar um pouco de dados das empresas, de digitalização, da necessidade de estar online, ou até de outras informações que o Sebrae tem essas informações muito ricas e muito atualizadas, Sim. tá bem? Mas eu queria que você soubesse o motivo que você está aqui. Então, a gente preparou aqui um guia nessa primeira aula para você saber, ó, para quem que é a imersão? Essa imersão é para você. É você que precisa saber utilizar essas ferramentas de presença online. Que não é à toa, tá bem? Tem vários lugares que você precisa estar presente online. Mas a verdade é, no dia a dia, essas ferramentas do Google que estão mais próximas do mapa, da busca, são o que eu falo com honestidade, tá? São as principais, é onde você não pode deixar de estar. Não é à toa que o Sebrae, com o Google, com a Alura estão aqui. Então, esse é o ponto principal. Mais ainda, como que você pode alavancar suas vendas com a inteligência artificial? Então, é para você que está aí com esse empreendimento, com essa pequena empresa e que está dando esses passos no online. Mesmo que você já tenha dado, você vai ver que você já cometeu alguns erros e tem muita coisa faltando. A Bia estava aqui nos bastidores dando bronca em mim e no Eduardo para falar, olha, vocês precisam melhorar isso, não é verdade, Eduardo? É verdade, é verdade. Então, se ela estava dando bronca na gente, imagina você, com o seu perfil, o que você não pode aprender nesses 5 dias. E eu peço sua concentração e seu foco e sua dedicação, porque isso vai ter recompensa sim. Você vai ter entregáveis, você vai ver, inclusive vai ter competição, já chego aí. Você vai ter entregáveis para deixar melhor o seu perfil da sua empresa e a sua comunicação com os seus clientes de forma online, tá bem? E eu queria trazer as aulas. Essa primeira aula aqui, a gente vai ver como você pode dar, né, essa acelerada do seu perfil que a gente chama de presença digital. A gente vai estar muito com esses produtos do Google, que são os fundamentais que você vai ver que as pessoas usam no dia a dia. E não é só perfil jovem, não é? Todo mundo usa isso. Ô, Paulo, acho que é importante a gente falar, né, que a gente, cuidadosamente, a gente criou esse programa para que desde quem entende muito de tecnologia, mas também para quem não entende, É isso aí. consiga dar passos, né? Então você, empreendedor e empreendedora, obrigada pelo tempo de estar aqui, segura firme, são 5 aulas ótimas. E a gente vai falar, desde mostrar telas ou até ir um pouquinho mais devagar, para que todo mundo consiga, no final, ter um perfil da empresa e utilizar a inteligência artificial a seu favor, né? Para ter mais eficiência no dia a dia. Acho que isso é super importante. E me permita também, Bia, acho que a partir do que você falou, uma coisa que me chamou muito, muito a atenção nesse curso, na estrutura toda que a gente montou e tal, é a prática. Acho que a palavra prática, né, você vai aprender fazendo. Acho que isso é muito legal. É isso. Porque às vezes a gente passa, né, um tempo ali ouvindo as pessoas falarem, mas até essa forma de aprender ela está mudando, né? A forma de aprendizagem está mudando. E esse curso é um curso que está olhando muito para isso. Então você vai ter a condição de, além de ouvir e aprender, praticar o tempo todo. O tempo todo, né? E eu não sei vocês, eu prefiro aprender fazendo. Eu sou desse. Então a forma que eu tenho mais facilidade de aprender é quando eu realmente estou ali praticando, errando, acertando, né? E vou cada vez melhorando. Então acho que esse é um ponto forte dessa imersão que a gente vai estar aí fazendo ao longo desses 5 dias. É isso, ninguém vai ficar aqui assistindo 5 aulas para depois ter um monte de lição de casa. É isso aí. Durante as aulas você vai conseguir fazer o que é preciso. Então acho que isso é muito importante. Hoje já tem lição de casa, não é, Bia? Já tem. Nem tem lição de casa, gente. Vocês vão abrir o computador junto com a gente aqui e já vão fazendo, que é para usar o tempo de assistir É isso aí. fazendo, que a gente sabe que todo mundo é muito ocupado. É isso mesmo. E a Bia colocou muito bem, isso é para você que não conhece nada e que tem aquele medo do computador. Hoje em dia muita gente iniciou no digital pelo celular apenas. Dá para fazer tudo no celular, dá para ter espaços amplos para que você tenha facilidade de usar essas ferramentas, tá bem? Realmente a gente preparou essa imersão para todo mundo que empreende possa dar esse passo fundamental, como a gente colocou, obrigatório. Nessa primeira aula a gente já vai ver isso do perfil da sua empresa, do seu negócio, tá bem?
Na segunda aula, depois dessa ativação e colocar online, a gente vai ver o que falta para realmente isso entregar resultado. O que é entregar resultado? Fazer mais vendas, mais contatos, clientes possam encontrar o seu negócio, não é? E na aula 3, que também, né, você está na 2 e na 3, né, Bia? Olha só, vocês vão encontrar a Bia na aula 2 e na aula 3. E esse aqui vai aumentar ainda a visibilidade para que possa dar mais chances do seu negócio ser encontrado. É por aí? É isso, é isso. E vocês vão cansar de mim, gente, mas é por um bom motivo. E depois a gente vai para o passo além. Depois que você já tiver com o negócio estruturado online, aí a gente vai chegar com esses nomes que podem assustar, mas que a gente vai ter a inteligência artificial do Google, essa que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Gemini. O Google não só é essa grande empresa de tecnologia que você já conhece da busca, mas como essa inteligência artificial que está todo mundo ouvindo falar, ela é uma das principais empresas do mundo que traz essa ferramenta poderosa que é o Gemini, e que a gente na Lura está muito próximo, e que você vai ficar impressionado, você vai se impressionar como ela vai te ajudar a preencher respostas, a responder dúvidas, a responder pedidos que você está no sistema de mensageria, que você fala, nossa, já estou cansado, é muita coisa chegando para mim. Você vai ver que incrível e quão fácil é que essas ferramentas já estão. E ainda mais tudo integrado em muitas coisas do ambiente do Google. Na aula 4 e na aula 5, a gente vai inclusive chegar na IA, na inteligência artificial, com o seu celular, como essas coisas se misturam para, olha só, automatizar, fazer algumas coisinhas de uma maneira realmente quase automática, sem que você tenha que saber essa parte de programação, essa parte super avançada de tecnologia. Então, essa imersão leva longe qualquer pessoa, não é isso, Bia? É isso. Todo mundo que tiver vontade de utilizar esse programa para fazer, vai conseguir ter um perfil campeão. É isso mesmo, a gente usa essa palavra perfil campeão porque a gente não quer só que você tenha qualquer presença, assim como qualquer rede social, qualquer sitezinho, porque fica lá e você fala, não deu resultado. A gente quer que você crie esse perfil campeão com quem olha só, com quem faz o negócio acontecer, com o Sebrae e com o Google. E com a gente da Lura que tem esse mecanismo de aulas, de educação de tecnologia. Você está realmente no lugar certo para colocar o seu negócio online de uma maneira realmente impactante, que possa ser encontrada e que vai realmente colocar o seu negócio lá para cima. Tá certo, Eduardo? É isso aí. Até a gente estava brincando aqui antes de começar, né? Eu coloquei meus sócios para fazer esse curso, tá? Então, sócios, funcionários, amigos, familiares, né? Porque, sinceramente, assim, é um tema que tem muita mística em volta, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, parece uma coisa tão distante, né? Mas, na verdade, é muito mais próximo do que a gente imagina. Então, eu acho que esse momento, essa jornada, vou chamar assim, nessa jornada, né? Essa imersão que nós vamos ter, ela vai ajudar muito também nessa desmistificação da inteligência artificial na nossa vida e, principalmente, nos nossos negócios. Acho que isso é uma questão importante, né? Porque a gente vai trabalhar e eu tenho certeza que no final todo mundo vai sair com essa mesma conclusão. Nossa, eu acho que é muito mais fácil, né? Menos misterioso do que a gente estava imaginando, do que eu particularmente estava imaginando, né? Pois é, uma padaria, uma hamburgueria, uma loja que vende coisas pequenas tem total capacidade de usar a inteligência artificial para melhorar o seu negócio, melhorar o seu perfil, ser encontrado e tratar melhor os clientes, não é? Às vezes a gente fala inteligência artificial, isso é para as empresas médias, grandes, quem tem um departamento. Não precisa nada, não. É você que é dono da empresa, vai colocar online e vai tirar proveito da inteligência artificial aqui durante essa imersão. É para todo mundo mesmo. A gente fez com esse propósito. É isso aí. E assim, acho que é uma questão também, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que acham que não utilizam inteligência artificial hoje vão olhar e falar assim, poxa, então eu já uso inteligência artificial? Já. Você certamente já usa inteligência artificial no seu dia a dia. Agora, a provocação que a gente quer fazer aqui é que você não apenas use sem saber que está usando, mas que você intencionalmente use a inteligência artificial a seu favor e a favor do seu negócio. Acho que esse é o grande ponto. Porque usar a IA, vocês vão ver que todo mundo hoje já usa. Todo mundo hoje já usa. Agora, você vai ter a intenção de usar a inteligência artificial ao seu favor e a favor do seu negócio. Acho que esse é o grande tchan, vamos colocar assim, desse curso.
E Bia, para a gente fechar esse esquenta aqui, qual que é... Você estava me falando alguns números que eu achei interessante. Como que hoje as pessoas vão buscar um lugar para comer ao lado, um lugar para comprar alguma coisa, ou para ser atendido? Você me falou um número que eu até me assustei, que é tipo, todo mundo vai antes verificar recomendações, onde fica, se está aberto, e ler um pouco os comentários. Era um número que era tipo 100%. Você pode contar um pouco isso para que a gente possa realmente mostrar para todo mundo e falar, olha só, você vai ver aqui como que o Google já fala, todo mundo já está usando isso. Então, se você ficar sem participar, fica muito complicado. Você está basicamente invisível, escondido, não é? Eu acho que tem alguns pontos que são super importantes aqui. Quando a gente pensa em IA, a gente já está lá na frente, né? Isso. Você provavelmente, de repente, você está aí, como o Eduardo falou, nossa, mas sei lá, será que eu uso isso aí? Tô assustado, não tô longe disso. Mas vamos dar uns passos aqui para trás. Todo mundo aqui já deve ter pesquisado algum negócio. E quando a gente começa a avaliar e analisar junto com uma gama ampla de parceiros, tem a Harmo, por exemplo, que ela é especializada em responder essas avaliações. Né? Você, pequeno empreendedor, empreendedora, pode fazer isso sozinho, tá tudo bem. Só que um dado muito interessante, que é esse que você está falando, é que 96% das pessoas entrevistadas, elas leem as avaliações do Google, o perfil da empresa. Então, você imagina, você está nesse curso, nas primeiras 3 aulas, você vai entender o que é esse perfil da empresa, você vai ser dono disso, vai ter o controle disso, dona, é o que a gente espera. E você vai conseguir responder essas avaliações proativamente. Por quê? Porque quando a gente pensa em quantas pessoas... Quando eu quero comprar um negócio, eu quero consumir um serviço... Não precisa ser só produto, gente. Serviço também, tá? Se você é cabeleireiro, cabeleireira... ou faz outros serviços, você também tem que estar aqui com a gente. Por quê? Porque a gente vai te explicar como é que você vai estar presente para as 80% das pessoas que, quando pensam em alguma coisa, elas vão iniciar na busca, antes de consumir qualquer coisa. A gente precisa lembrar que a gente está numa sociedade muito dinâmica. Todo mundo já sabe, né? Mas quando eu falo dinâmica, é assim, eu, por exemplo, quando eu quero pesquisar alguma coisa para comprar, seja para as minhas filhas ou para mim, gente, eu não consigo pesquisar no horário que as lojas estão abertas. Não sei vocês, mas eu vou pesquisar, sei lá, 10 horas da noite, quando já pus as crianças para dormir. Não tem loja aberta. Então, o Google, o perfil da empresa, é o perfil 24 horas dessa empresa. Eu vou lá, vou olhar se ela está perto de mim, que horas ela funciona, quais são os produtos e serviços. E eu vou olhar as avaliações, é óbvio, porque eu quero saber se essa empresa, se esse local atendeu bem as pessoas que foram lá. Ou mesmo que tenha acontecido alguma coisa, não atendeu bem, a gente vai falar mais disso na aula 3. Ela respondeu esse consumidor, respondeu, né? Bem, Poxa foi bem vida, ela foi atenciosa, né? Positivo ou negativo, a gente precisa responder. E aí, 96% das pessoas leem essas avaliações. É impressionante. Eu posso dar um exemplo prático do que você está falando? Aconteceu comigo hoje. Cheguei, né, aqui em São Paulo, a gente fica lá em Brasília, né? A sede do Sebrae fica em Brasília. E eu cheguei muito perto da hora do almoço. Eu falei, cara, tô com fome. Mas eu não suporto almoçar em hotel. Acho muito chato, acho muito frio, né? Frio. E eu, enfim. Às vezes eu tava sozinho e tal. Eu falei, não, eu quero ir para um lugar legal, vou pesquisar um lugar próximo. O que eu fiz? Eu abri o Google Maps, né? E olhei, cara, deixa eu ver o que tem aqui perto, né? Eu tô num hotel ali na Vila Mariana, cheio de lugar legal. Então olhei, pesquisei um restaurante, vi que ele estava aberto, né? Até porque eu cheguei ali, era 1 e pouco da tarde. Olhei a avaliação. Olhei o comentário mais recente, porque assim, a gente tem que sempre olhar isso também, né? Bom, tem a avaliação e tal, mas quanto tempo tem essa avaliação? Né? E decidi onde eu ia comer a partir de uma experiência completamente digital, né? E foi o que determinou se eu ia para um restaurante A ou um restaurante B, né? E é o que você está falando, né? Isso está muito mais próximo do nosso dia a dia do que a gente imagina. Gente, não dá para pensar, a gente está trazendo todo um papo sobre digitalização aqui, né? E não dá para a gente deixar de lembrar que hoje os consumidores, incluindo nós mesmos, a gente tem na palma da nossa mão uma forma de comparar e de encontrar as coisas muito eficaz, né? Então, a pandemia trouxe
uma digitalização de mais ou menos aumentar e fazer o Brasil chegar a 85% de penetração de mobile e acesso à internet. 85% da população tem celular. Exato. Hoje esse número é maior e a gente sabe que o Brasil é muito extenso, tem locais com menos e locais com mais, né? É óbvio. Algumas grandes metrópoles acabam influenciando esse número. E a gente, às vezes, até com mais de um celular, né? Exato. Às vezes, pessoas com mais de um celular. Mas o fato é que durante os 2 anos de pandemia, a gente viu o país digitalizar o que demoraria 10 anos em 2, né? Então, quando a gente pensa no nosso negócio, você tem que estar ali. É o que você falou no começo, Paulo. É obrigatório. Não, assim, não tem muita outra palavra. Porque, infelizmente, assim, sendo bem clichê, o que vai acontecer se você não estiver lá? Você vai ficar obsoleto. O que vai acontecer se você também não utilizar a inteligência artificial para te ajudar a estar ali, melhorar suas ofertas de marketing ou melhorar a análise que você faz dos seus clientes? Você vai ficar para trás. É a mesma coisa que você apostar corrida de tênis com alguém que está de patins. Não dá, né? Então é isso. Você colocou muito bem, né, Bia? E eu queria dizer para você que tem a sua pequena empresa, às vezes você fala, mas eu nem uso essas coisas. Eu, quando vou procuro um restaurante, eu volto e no quarteirão eu procuro. Não se esqueça, a gente está falando do perfil de quem consome seu produto, seu serviço. Sim. E as pessoas estão cada vez mais digitalizadas e, como a Bia bem colocou, olhando e lendo os reviews. Mais ainda, a gente vai ver aqui, tanto nessa imersão, tantas opções, e se você for ver, para você criar lá o seu perfil campeão mesmo da sua empresa, do seu negócio, que o Google tem uma quantidade de opções, que não é só o horário aberto ou avaliação. Tem como colocar o menu do seu restaurante, tem como colocar a quantidade de informações mais diferentes do seu negócio. Eu, por exemplo, olho o menu, né? Eu olho as fotos da comida. Então, cada pessoa tem um mecanismo e que vai ser muito importante que cada empresa encontre o seu caminho. E, Paulo, tem uma coisa muito importante que acho que a gente precisa pensar aqui. A gente não espera, como Google, que as pessoas criem conteúdos específicos para ali. Porque a nossa missão como Google é organizar a informação do mundo. Então, se você tem rede social, se você tem um WhatsApp, no Google, o perfil da empresa, você vai poder linkar isso. E utilizar essa foto que você já tirou bonita do seu prato, do seu produto, nas suas redes sociais, para colocar ali. Você não precisa refazer nada, reinventar nada. É só, de fato, plugar, conectar. Como é que a gente ajuda você a maximizar o que você já está fazendo? Posso fazer um complemento também? Que eu acho que é legal. Eu vou trazer só um número aqui, Paulo, que é bacana. Pesquisa nossa, lá do Sebrae recente, 88% dos consumidores brasileiros realizam compras online regularmente. Acho que isso é um ponto. 88%. Então, de novo, acho que você trouxe um ponto, Paulo, que às vezes as pessoas falam, mas será que é para mim? Será que eu estou incluído nisso tudo que eles estão discutindo? Gente, 88% dos consumidores. Eu não estou falando do consumidor da grande empresa ou da média empresa. Consumidor em geral. Consumidor em geral. E aí tem um outro dado que é bacana, que fala que negócios no geral, que adotaram práticas digitais de venda, seja estando inserido numa plataforma de e-commerce, enfim, tendem a ter até 30% de aumento nos seus faturamentos. 30% de aumento nos seus faturamentos. Só trazer esse dado que eu acho que confirma algumas coisas que a gente está falando aqui, né? Está muito relacionado. Na aula 2 e 3 a gente traz também dados de imagens e etc. Quanto fotos, adicionar a foto nesse perfil, aumenta mais ou menos em 40% o pedido de redirecionamento. Porque é isso. Legal. Faz sentido. 88% das pessoas fazem compra digitalmente. E elas vão buscar nessas plataformas quais são os produtos e etc. Então, muito bom esses dados. É impressionante. E olha só, como eu gosto de dar sempre susto na produção, quando a gente tem as aulas inaugurais da imersão, é uma tradição minha. A gente tem aqui, né, um guia. Acho que tá todo mundo muito motivado, não é? Eu queria já pegar de novo para você que ainda não entrou na comunidade do Sebrae, vai lá e explica quem é você e o seu negócio. Porque a gente precisa criar esse vínculo. Melhor ainda, se você está junto com um amigo, outro empreendedor, outra empreendedora, estudando junto, e que você possa trocar as informações, ver o perfil da pessoa, comparar, é essencial, tá bem? Quando a gente está estudando em conjunto, é a forma que funciona melhor. Alguém um pouco melhor que você, um pouco mais atrás que você, essa dupla fica muito boa de trabalhar, tá bem? Então
Então eu queria ver, a gente está falando tanto do perfil da empresa, algumas pessoas acabam traduzindo, Bia, com perfil de negócios, o Sim. perfil da empresa, para a gente criar o perfil campeão. E eu tenho algumas perguntas pro Eduardo aqui de inteligência artificial, de pequenas e médias empresas. Eu queria ir antes para mostrar para você o exercício desse de como acessar. Como que a gente acessa esse perfil da empresa? Onde que clica? O que faz? E pelo que eu sei, você preparou uns vídeos para que a gente possa inserir aqui, não é? Porque eu queria esse passo a passo. Lembrando que todo mundo tem o QR Code, que pode começar com o link, tem material de apoio, tem os e-mails que a gente disparou para as pessoas começarem na aula. O que eu faço? Legal, vocês estão falando da importância, onde que eu clico, onde eu crio, o que é o fundamento, o mínimo do mínimo para eu colocar online e ganhar uma estrelinha da Bia, do Eduardo, do Paulo, falando, tô começando a entrar para estar preparado, porque as próximas aulas são puxadas, né? Tem uma quantidade de conteúdo, não é? Puxada, mas é pro próprio Pra benefício. todo mundo, Vamos lá, que pra vai estar todo mundo. trabalhando em prol do negócio. Ô, produção, põe aí os vídeos. O susto lá. era na produção, era em mim, hein? Pois é. Vou falar, viu? Olha lá. Então, acho que o primeiro ponto, que é super importante para você, empreendedor e empreendedora que está aqui hoje, o vídeo que você está vendo é de como criar uma conta no Gmail, porque é o passo 0, né? Então, você precisa ter uma conta no Gmail, e aí você vai digitar lá no buscador, criar uma conta no Gmail, vai clicar no site do Gmail e vai iniciar a conta. A tela tá aí te mostrando que você vai ter que preencher algumas informações para criar essa conta. No caso, eu tô ali criando a conta para que vocês possam ver. E o que é importante nisso, né? Com acesso ao Gmail, você não vai ter só acesso ao Gmail. Gente, parênteses, é gratuito, tá? Acho que isso é importante de compartilhar. Você vai ter acesso a uma série de produtos do Google também. Eu chamo de menu do Google, né? Então, posso pedir só para dar um pause aqui? Produção, pode dar um pause? Esse criar uma conta, então, no Gmail, porque às vezes as pessoas... Tô achando que eu tô criando um e-mail, mas não é só isso. Não é porque só é através isso. do e-mail do Google, que é o Gmail, que eu tenho acesso a esse conjunto de ferramentas que eu vou colocar a minha empresa. Então, a minha empresa vai estar meio que atrelada a esse e-mail do Google. É isso. E não só a sua empresa, mas, por exemplo, você vai ter acesso a planilhas, você vai ter acesso ao Google Docs, que gente, tem um monte de nome em inglês, desculpa, mas no final do dia, é como é que você abre um documento para criar um contrato, ou criar, enfim, uma planilha com dados, resultados do seu restaurante, ou acessar o AI Studio, a gente vai falar de AI nas outras aulas, né, inteligência artificial, ou o Google Perfil da empresa. Entendi. A chave de entrada para todas essas ferramentas é um cadastro de e-mail do Google, do Gmail. Do Gmail. Perfeito. Então, todo mundo, quem tem e-mail em outro lugar, vai precisar ter um e-mail no Gmail para poder trabalhar com essas ferramentas. Esse é o ponto de partida. É isso, esse é o ponto de partida. Bom, já criou seu Gmail? Ou você já tinha um Gmail? Produção, pode pular aí o vídeo. Trouxe vídeo que eu falei, né? Que a gente fez cuidadosamente para todo mundo. Então, quem é rápido, quem já tem, tá tudo bem. Quem não tem, olha o vídeo ou pode passar um pouquinho a aula que dá pra... É isso aí, a gente tá no passo a passo que é para todo mundo colocar o perfil. É isso. Então, você já tinha um Gmail, você vai estar logado. Produção, para um pouquinho aí. Antes, volta só um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa. Quando a gente fala tá logado, então isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tirando o fundo de tela ali, que o meu Você customizou eu com a Andrômeda aí. Exato. Mas, tirando isso, o restinho é a carinha que vocês vão ver. Eu utilizei o computador para a tela ficar mais fácil, mas no celular é a mesma coisa. Pode pausar. Pausa de novo, que eu quero mostrar. Como é que você sabe se você tá logado ou não, tá bom? Você vai entrar, ele vai pedir o seu login. Normalmente, o Google facilita muito a nossa vida e o login vai ficar ali. Você vai autorizar a deixar o login ali. Então, do lado direito superior, você vai ver que tem a minha foto, porque eu pus foto. Se você não tiver foto, vai ter só a letra do seu nome. E do ladinho tem 9 quadradinhos. Esse é o menu do Google, tá? Aí você já tá logado, beleza? Já tá logado. O que você vai fazer? Vai digitar no buscador o nome da sua empresa. Essa é uma empresa fictícia que eu criei aqui pra gente conversar. E você já vai encontrar
ali sua empresa no Google, porque eu já tinha um acesso ao perfil do Google, né? Então pode Entendi. dar play, produção, pra gente continuar. E aí você consegue editar, você clica no botão esquerdo ali superior, que é editar perfil, e você vai editar, você vai alterar o horário de funcionamento, você vai alterar local se quiser, você vai incluir quais são seus atributos principais, seus diferenciais, você vai conseguir conectar botões, etc. A gente vai falar muito disso na aula 2 e 3, tá, pessoal? Então não vou me aprofundar. Entendi. Esse aqui é só pra gente entender onde que fica Isso. esse lugar. Depois que eu tenho minha conta do Google, essa conta do Gmail, que é a conta-chave para minhas Isso. ferramentas, não é? Que tem até um nome de workspace que vai aparecer aí, Isso, mas agora mas, tá tudo bem, né? Depois, esse perfil é que vai me dar acesso a poder criar ou editar um negócio, um Isso, business, uma empresa, não é? Exato. Então, você tem duas formas. Produção, pode pôr o vídeo 1.1. Por quê? Porque você pode ou digitar o nome do seu negócio e encontrar que você já tem acesso, que era o vídeo anterior, ou esse é o menu. Pausa um pouquinho, produção. Clicou naqueles Clicou naqueles 9 quadradinhos do lado do seu nome, tá vendo? Aqui, ó, eu já usei um outro login meu que eu não pus foto. Então, aparece o A ali, de Ana. Aham. E aí, assim, você sabe que você tá logado. E aí, você tem esse menu do Google. Gente, olha que incrível. Você consegue acessar o Google Play, que é a lojinha de aplicativos. Você consegue acessar o calendário para colocar compromisso. Você consegue acessar o chat, de repente. Se tiver mais pessoas na sua empresa que tenham esse chat, vocês podem se comunicar por ali, se for do interesse. Você vai conseguir acessar o Google Drive, desculpa o nome em inglês, mas é onde fica, sei lá, seus arquivos. Você pode criar com o Gemini, por exemplo, uma campanha, um banner. Vai ficar tudo salvo ali. E aí, você também tem onde está a setinha ali, que é o gerenciador do perfil da empresa. Então, você também pode só logar na sua conta, clicar no menu e ir ali para ver quais empresas você já gerencia. Entendi. Então, essa é uma das opções da caixa de É ferramentas isso. do Google. E é esse que é o ponto principal do nosso trabalho nessa imersão. isso. Nesse, e, curiosamente, também no tal do Gemini, que a gente vai ver. Gente, Né? Mais quem pra tá frente. curioso, Gemini, né? Fala assim, Gemini, mas não escreve N-A-I, É Gemini escreve mesmo. Gemini. Então, É. aí dá pra vocês verem. Ô, Bi, deixa eu te fazer uma pergunta, que uma dúvida que eu já tive. Claro. E talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente podem ter essa mesma dúvida. Se eu já tenho um login, um e-mail Google pessoal, eu preciso criar um novo usuário para minha empresa? Não, isso fica a critério da sua estratégia ou não. Eu, pessoalmente, esse negócio de muito e-mail, muita Fica senha, mais eu fico confuso. perdida, acho confusa. Eu uso o meu pessoal para tudo. Para acessar várias coisas, inclusive, não é o tópico aqui, né, gente? Mas, inclusive, eu consigo gerenciar o e-mail da minha filha. É. Então, assim, eu utilizo ele para tudo. Mas se você tem mais de um negócio, acha que é melhor separar, Perfeito. você Legal. pode criar isso. Só que tem um ponto importante da gente entender aqui. O seu Gmail, pessoal, produção, pode voltar ao vídeo que eu vou e dar play, que eu vou mostrar. Ele não fica aparecendo para nenhum usuário ou usuária. E quando você clica ali nesse gerenciador de perfil, você pode ter 3, 4, 5 empresas sendo gerenciadas no mesmo Gmail, você entende? Então, vamos supor que você tenha mais de um negócio. Acho que o André, que estava aqui com a gente conversando, falou um pouquinho dos negócios dele. Então, aqui, eu tenho Roupas Bia, que eu criei, está vendo? Mas se eu tivesse Roupas Bia, se eu tivesse uma padaria Bia, eu ia aparecer ali no mesmo. Então, acho que facilita a vida, né, do dia a dia. Legal. Você não tem que ficar saindo de um lugar, do outro, né? Então, é isso. Mas aí, vamos lá. Perfeito. Cliquei ali no editar perfil. Aham. Legal. Esse é o mundo bonito, né, gente? Cenário ideal. Agora, eu sei que muitos de vocês aí em casa estão fazendo esses passos e não estão encontrando perfil nenhum. Então, produção, passa no próximo vídeo. Se você não encontrar, porque você não existe a sua empresa ainda no Maps, no mapa, o que você vai fazer? Gmail criado, certo? Tudo junto, né? Vocês estão junto. Gmail está criado, fez login, vai clicar ali no Às 9. ícone do Maps. Produção, volta um tiquinho, que acho que eu demorei para falar. Você vai lá no menu do Google, vai clicar Uhum. no... Nos Parece 9, um só que pingo aí é de no água. vai pro mapa. Vai pro Maps, Tá pro bom. mapa. Você vai abrir o Google Mapa e ele vai ter esse menu à esquerda do canto superior. Você vai clicar nele
e vai clicar em incluir, adicionar sua uma empresa. Vai no Pausa Google. um pouquinho, produção, só para o pessoal conseguir dar uma olhadinha de casa. Para você que está no seu celular, que a gente sabe que é muito comum que você, empreendedor, empreendedora, vá usar o celular, talvez mude um pouquinho a interface. O que eu quero dizer? O botão não está aqui, o botão de repente está embaixo, num mais, num adicionar. Ou o botão de menu é 3 pontinhos para caber na tela do celular. Então, dá uma olhadinha, que pode ser que mude. E a gente sempre vai estar na comunidade para tirar dúvida, isso. a gente vai ter apoio de bastante gente. O que a gente perceber que muita gente tem dúvida, a gente vai reforçar em outros momentos. E a gente tá indo aqui, tá muito legal, viu? É bem didático para todo mundo. Então eu vou lá em adicionar negócios no Google Maps, Boa, no Mapas do Google, certo. Aí ali ele vai me abrir um cadastro pedindo o nome da empresa. Isso. E aí você vai fazendo os passos. O primeiro é isso, o nome da empresa. Você vai colocar. Gente, se não souber nome, vocês podem usar o Gemini para ajudar a criar esse nome. Isso é muito legal. A gente vai falar disso nas outras aulas. Aí pausa um pouco, produção, que eu acho que a gente pulou isso. Era uma das perguntas que a gente tinha, mas eu mesma vou falar que acho que é super importante. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao criar um perfil da empresa. Ótimo. Tinha aqui a pergunta. Ó. Quais são os maiores erros da... Tô falando? Não decorei, mas assim, né? Tava alinhada no script. Esse é um dos maiores erros. Vocês estão vendo que tem 3 opções. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho uma loja física, mas eu não tenho online. Então, eu preciso deixar claro que é loja física. Ou eu tenho ambos, online e loja física. Ou eu não tenho uma loja física, eu sou uma pessoa que vai na casa fazer o serviço. Ou eu só tenho um e-commerce. E aí eu coloco lá como loja física. Por que isso é muito importante? Por 2 motivos. Você vai precisar verificar o seu negócio depois. E para verificar esse negócio, que é assim... Provar para o Google que ele existe. Isso, provar para o Google que você não está... inventando. Que não é uma fraude, que você tem um negócio... Ele vai ou te mandar uma carta, ou ele vai pedir para você filmar a fachada da sua empresa. E aí você não tem uma fachada, porque na verdade você tá na sua casa, no seu celular, montou a sua loja e seu estoque é um quartinho que você tinha vai bater ali, uma selfie, basicamente, né? É isso. E você não vai conseguir verificar, né? Você não consegue se explicar. Ou vice-versa. Tem uma coisa mais grave ainda do que a verificação do Google. Você imagina bem, eu procuro sua loja e eu vou lá na sua loja e é a sua casa. Não é uma loja, né? Então, super importante esse ponto. Produção, demorei um pouquinho, que acho que é importante explicar isso. Volta lá para dar o play para eles verem. Mas qual dos 3, então, que eu escolho? Se você tiver os 3, você vai escolher os 3. Ele permite. Se você tiver só marcar. Eu até cliquei 2 na hora de gravar o vídeo para vocês verem que é possível. Mas aí eu escolhi só o online ali. Escolhi o online porque eu fiquei com medo de eu chegar no final do negócio e publicar minha loja lá. E eu coloquei um endereço que não é, né, o meu, óbvio. Então, aí você vai adicionar a loja, você vai explicar qual é a categoria dela, acho que isso é importante, qual é a categoria de negócio. Quando você começar a digitar, o Google vai sugerir algumas categorias. Bebê, comida... Eu queria roupas geral, então aí depois coloquei só roupas e coloquei seguir, loja de roupas, porque eu queria ter a opção de ter várias. Perfeito. Depois você pode mudar algumas coisas, a categoria não é uma delas, tá bom? Você pode adicionar outras empresas e tal, mas não mudar a categoria. Então é legal você já conseguir fazer isso desde o princípio. E aí você coloca o seu endereço do trabalho, que, de novo, se não é uma loja física, aí é que tá. Eu não vou criar um ponto no Google Maps. Esse é o caso, né? Que você colocou online. Pra pessoa, não tenho como chegar, porque eu não tenho uma loja física. Perfeito. E aí, mais pra frente, não vai aparecer agora, mas você pode delimitar a sua área de atendimento. Né? Grande São Paulo, o Brasil todo, ou é o bairro, né? Entendi, são realmente pontos importantes. Se o Sebrae fosse fazer uma pergunta para uma empresa, provavelmente teria muitos dessas informações, né? Para entender o mínimo possível do que o seu negócio, dos empreendedores que estão aqui com a gente, faz. É isso. E acho que até nessa questão de categorização, o Sebrae também tem muita informação, né? Então, acho que, enfim, eu espero que vocês já saibam qual é a categoria do negócio e possam colocar ali. É importante adicionar o telefone. Se eu não me engano,
até é obrigatório. Por quê? Porque depois vocês vão ver no finalzinho, quando terminar, tem um negócio muito bacana, que é você autoriza o Google a te mandar notificações. Então, alguém avaliou seu negócio, você recebe uma notificação. Uhum. Alguém clicou no como chegar, você tem dados ali faltando, o Google consegue te orientar e te dar a notificação tempo real, né? Para que você, ó lá, permitir notificação. Gente, permite, tá? E também colocar no mapa, né? Isso, e também se você quer colocar no mapa ou não ou quer. não, mesmo Exato, sendo online, isso, pode ser. Exato. Então, tudo dá para pensar, vai variar muito com o tipo de empresa que você tem. Exato. E no celular, de novo, né? Vou falar isso que eu acho que é importante. Pode ser que a interface seja um pouquinho diferente, mas você vai ter que passar por esses passos. E essa é uma verificação que o Google vai bater a ficha. Não é a verificação ainda do negócio, depois a gente vai falar mais disso. Mas é isso. Aí você já vai poder adicionar horário de funcionamento, uma série de coisas. Acho que o vídeo vai acabar por aí. O horário se eu de não me funcionamento engano. aqui tem várias perguntas muito importantes, né? E o horário de funcionamento é um desses que, para vocês marcar e a pessoa, quando vai buscar, sabe se está fechado ou não, não vai dar com a porta na cara. É isso. Você fala assim, gente, só tenho esse horário do curso para fazer, meu Deus, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui colocando. O que eu coloco? Nome da empresa, o endereço correto, se ele é físico, se ele não é, horário de funcionamento e contato. Como é que eu, como consumidor, entro em contato com você? É o mínimo. Assim, a descrição também. Por quê? Porque você coloca loja de roupa, mas quando eu vou procurar camiseta rosa ou loja de bebê. Então, é importante que você consiga colocar esses artigos. É o mínimo, o mínimo do mínimo. Então, aqui a gente já tem publicado o primeiro cadastro do perfil da nossa empresa. Ainda não é um perfil campeão ainda. Não é. Entendi. Você voltar, aí você fez isso agora, vamos supor, você acabou de fazer e deu certo ali a verificação, ou o Google falou, não deu certo porque você tem que colocar a informação A, B, C, você já pode voltar no passo 1, que é ir lá no seu menuzinho de produtos Google, clica no gerenciar perfil da empresa e aí você vai ter aquela telinha de editar perfil, finalmente. Aí vai ter 1000 opções que a gente vai ver no decorrer da imersão. Agora, gente, nem tudo são flores. Tem um último vídeo, que é o caso que acontece muitas vezes, porque o Google tem muitos dos negócios que já existem, né? Então, você precisa ou pedir para gerenciar, porque aquela loja já existe. Ah, você quer dizer que às vezes a minha loja já está Exato. cadastrada no Google, mas o Google não sabe quem sou eu, o dono. Você ainda não... Então, essas coisas não estão associadas. É isso. Tem esse caso, e tem o caso onde a loja existe, já tem alguém que é o dono e não é você. Algum colaborador, algum funcionário cadastrou para tentando casos, ajudar. Gente, olha, eu já conversei com negócios, né? Donos e donas de negócios que falaram assim: meu Deus, o funcionário que criou, não tenho mais contato, saiu da empresa, criou com o próprio e-mail. Então, essa é outra dica dos erros. Criou, anota em algum lugar e dá acesso para pelo menos mais 2 pessoas. Se é um negócio familiar, dá acesso para familiar mais próximo, que brigar é um pouco mais difícil. Coloca no celular, anota aquela senha para você não perder, porque senão você vai ter que fazer esse passo que eu vou mostrar agora. Entendi. E é mais complicadinho. É um vídeo, então, agora, para a gente verificar que um negócio já cadastrado no perfil, que já tem perfil no Google, é meu. E eu quero ter acesso, porque senão eu não vou conseguir fazer a imersão aqui e a gente não vai tirar proveito. Exatamente, é isso. E o que acontece às vezes também é que você pode pegar um espaço, um local, uma loja física que já teve um outro dono. Às vezes pode acontecer isso também, né? Ou você compra uma operação que já existe, né? Você adquire um negócio que já existe, né? E não tem o acesso. Se esse é o e não caso, tem o acesso, você está no né? meio dessa operação, já põe no contrato o acesso ao perfil da empresa. Se não é o caso, você vem aqui com a gente e faz esses outros passos. Produção, último vídeo. Que é opcional caso o seu negócio, a sua empresa, já esteja no Google, mas tá sem você, né? Ela tá desatrelado, né? As coisas não estão associadas. Vamos ver? Isso. Vamos lá. Então, você vai digitar a sua empresa ali. Eu peguei uma empresa que é o Galpão Busca Vida, que já existe. Pausa aí, produção, 1 minuto. Se a empresa já tiver um proprietário, vai aparecer esse texto que eu não estou conseguindo enxergar exatamente, mas você é dono dessa empresa, essa empresa é sua, e aí você pode clicar aí. Se ela nem tiver um proprietário, ela vai aparecer uma mensagem parecida, mas sem dizer que já tem.
alguém cuidando daquele perfil e você pode pedir para ser o dono daquela empresa, tá? Nesse vídeo a gente vai ver quando ela já é de alguém, porque é um pouquinho mais complicado. Pode seguir, produção. Ó, clicou, pausa aí. De repente você nem sabe quem é, mas o Google dá uma descaracterizada no e-mail, mas, por exemplo, como é um conhecido meu, né, meu tio, que é dono do Galpão Busca Vida, eu sei que esse Gmail é o Gmail do meu primo. Então, porque eu já vi a primeira letra, a última. Então, de repente, só nesse passo, você já sabe. Já dá um clique, você fala, meu Deus, meu filho, minha filha, a fulana de tal é que criou. Então, pausa e vai pedir para essa pessoa acesso, porque vai ser mais fácil, tá bom? Se não, segue. Para recuperar seguir, a empresa para você. Para dizer que ela é sua. Você vai passar por um processo, essa pessoa que está como dona, produção pode dar play aí. Ela vai receber uma notificação. Então, tem uma série de perguntas que o Google faz. Qual é o nível de acesso que você quer? Você quer ser só administrador? Você quer ser só editor de conteúdo, etc e tal? Eu sou a dona, esse é meu e-mail, quero que você vincule para esse meu e-mail. É isso. E ele fica nesse endereço, eu garanto para você que eu sou a dona por causa disso. É isso. Você permite que a pessoa que vai receber a notificação do Google dizendo que tem alguém pedindo o perfil veja o seu e-mail ou o seu telefone? Eu não permiti ali no caso. Mas você pode permitir, porque de repente você quer que a pessoa seja notificada. E aí ela te avisa, não sabia que você estava querendo. Por exemplo. Então aí você pode seguir, produção, acho que é play aí, hein? E aí você envia esse cadastro para o Google verificar. Ou o vídeo terminou aí. Aí ele vai enviar e aí o Google vai iniciar um processo. Daqui a 2 dias eu te aviso, se você me mandar, ele pode pedir conta de luz. É um pouquinho mais demorado. Pode demorar em torno de 7 dias, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais. Porque às vezes essa pessoa que é dona, ela já... E aí você vai ter uma intermediação com o time do Google, que é um suporte global, porque essa ferramenta, ela é gratuita e ela funciona em todos os países do mundo. Então, a gente vai fazer essa intermediação. Ainda assim, ela vai pedir alguns comprovantes e etc. E aí, você vai conseguir reaver esse perfil. Existem conteúdos específicos sobre esse tema no próprio portal do Google. Acho que a gente tem QR Code nas outras aulas, se eu não estou enganada. E aí vocês conseguem ler um pouquinho mais profundamente sobre isso, tá? Perfeito. Então, esse aqui é o começo para a gente ter o perfil da nossa empresa. Essa última parte é para caso você já tenha o perfil e não esteja. Que eu acho que vai ter mais gente aqui precisando disso do que a gente imagina, viu, Bia? Inclusive tem, então acho que é fundamental para que a gente possa ajudar você, porque essa é uma das partes principais, é o principal da nossa imersão, inclusive isso é totalmente necessário para você participar aí, que a gente vai ter premiação da Samsung para os melhores, tem toda uma série de regras aí para os melhores perfis que completarem uma série de requisitos que tem os detalhes, aí eu vou falar mais disso aqui no final dessa primeira aula. E agora, eu queria pedir para o Eduardo trazer, o Eduardo tem aqui algumas informações muito interessantes disso que a gente chama... eu vou colocar aqui para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, isso que a gente chama durante muito tempo, né, Eduardo? A gente usa essa palavra transformação digital, né? Hoje, depois caiu um pouco de moda, hoje voltou um pouco de moda, que é todo esse processo de digitalização, de você ter uma vida ativa online, que aqui tem tudo a ver da gente ter o perfil campeão do nosso negócio, da nossa empresa, digital, para que a gente possa ser alguém na internet, né? Basicamente isso. O que você traz para a gente do Sebrae que corrobora e que mostra essa importância de tudo que a Bia fez e tudo que a gente vai fazer nessa imersão, que mostra o estado atual dessas pequenas e médias empresas do Brasil? Legal, Paulo. Bom, eu trouxe aqui alguns dados, né? E aí eu vou pedir para produção. Aqui, né? a produção está aqui no meu dedo, aqui, ó. A produção é o meu dedo aqui, ó. E legal, gente, essa pesquisa está em primeira mão, acabou de sair. Tá? Legal. Foi feita lá pelo Sebrae, que é justamente para mostrar um pouquinho essa questão da transformação digital em números. É uma pesquisa que a gente faz praticamente todo ano
lá no Sebrae, dada a importância do tema, né? E aí tem alguns dados interessantes que eu fiz questão de trazer para cá. Eu vou deixar o primeiro para o final, tá? Porque eu acho que ele é um gancho legal, Paulo, porque a gente vai estar falando na sequência quando a gente mergulhar de cabeça na questão da inteligência artificial. Tá bem. Né? Mas tem uma questão aí, ó. 2025 a gente atingiu um recorde, né, de 76% dos pequenos negócios com computadores, né, utilizando o computador hoje. Isso é muito legal. A Bia trouxe a questão do celular, né? A gente deve estar aí com quase 90% das pessoas no Brasil usando, né, aparelho celular de alguma forma. E a gente também tem essa questão dos computadores hoje que estão presentes em 76% dos negócios no Brasil. Né? E outro dado que a gente traz que, de certa forma, desmistifica um discurso que muitas vezes a gente escuta no Brasil. Mas o Brasil é um país continental. Muitas pessoas não têm acesso à internet, né? Então fica muito difícil. Olha, existem pequenas verdades nessas frases, de fato, né? Mas a gente traz um outro dado aqui que é muito interessante, que é o seguinte. 98%, né, dos pequenos negócios, das empresas aí, aí a gente está falando de microempreendedor individual, a gente está falando de microempresa, empresa de pequeno porte, né? O que define a classificação de cada uma dessas empresas é basicamente quanto elas faturam por ano, né? E aí a carga tributária vai se dar a partir disso. Mas 98% desses pequenos negócios têm acesso à internet hoje, né? Ali você tem uma diferença, né? O MEI hoje acessa, 96% dos MEIs acessam, e baixa escolaridade 91%. Mas ainda assim é um dado muito forte, muito representativo. Né? Então a gente percebe que assim, hoje não existe mais tanta limitação em relação a acesso à internet, de maneira geral. E aí eu vou pedir para passar para o próximo, para trazer algumas outras informações bacanas. Né? Aplicativos integrativos. O que quer dizer isso? São aqueles aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, que integram uma série de rotinas e de iniciativas que a gente tem no nosso dia. Às vezes é o Maps do Google, né, que a gente utiliza para se localizar, para achar um restaurante que a gente quer comer, para achar uma loja de roupa, né, como você deu ali o exemplo, para poder comprar um presente, muitas vezes para um amigo, e você não tem tempo, às vezes, de pegar um trânsito de São Paulo para ir para uma loja, deixa eu ver onde que tem isso perto, né? A gente tem, enfim, aplicativos de banco, por exemplo, são aplicativos integrativos. Para você ter uma ideia, quase metade da população hoje, tá? E aí eu já estou falando, na verdade estou falando de pequenos negócios ainda. Metade dos pequenos negócios, praticamente 44%, utilizam esses aplicativos hoje. Né? Então percebe-se que ainda existe um caminho grande para a gente poder avançar nesse tema de digitalização, mas a gente tem avançado a passos largos. É claro que, como a Bia trouxe no início aqui do nosso papo, a pandemia acelerou muito esse processo. Né? A gente tem todos os efeitos, né, as questões negativas que vieram da pandemia. Mas se a gente pode citar um aspecto positivo, né, que a pandemia trouxe nesse contexto geral, foi justamente essa aceleração. A gente avançou em termos de país e, inclusive, pessoalmente, digitalmente falando, a gente avançou em 1 ano, 2, 3 anos, o que a gente provavelmente avançaria em 10, 15 anos. Né? A gente percebe isso, inclusive, dentro das instituições, das empresas que a gente mesmo trabalha. Né? E aí eu vou trazer um último dado ali, né, que mais da metade dos empreendedores, né, de pequenos negócios já fez curso pela internet. Isso é muito legal, porque é o que a gente está vivendo isso aqui hoje, nesse momento. Né? É isso mesmo. É uma experiência 100% digital, né? E que certamente há, sei lá, 10 anos atrás, talvez nem isso, até menos, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a maioria de vocês que estão assistindo a gente agora talvez não se imaginasse vivendo esse momento. Né? Onde a gente está aprendendo com uma experiência evidentemente diferente, mas em alguns aspectos até melhor do que uma experiência, às vezes, presencialmente em sala de aula. Por quê? Porque a gente tem ferramentas de comunicação e interação, como você mesmo trouxe, Paulo. As pessoas conseguem interagir agora, nesse momento que elas estão assistindo a gente. Ser participativas. Tem que ser participativa. Aliás, como você falou, vai contar ponto aí para depois os nossos prêmios lá no final dessa jornada. Então, veja, até a forma como as pessoas estão aprendendo hoje em dia, ela está evoluindo muito. Né? E a educação é só um dos segmentos onde a gente consegue empreender. Existem N outros segmentos, vários outros segmentos, assim como a parte, né, esse exemplo da comunicação que a gente está vivendo hoje, que demonstram isso. Tá? Então, é uma questão que eu queria trazer. E aí eu queria voltar no primeiro slide que eu trouxe ali, que era, o segundo, desculpa. Mais um. Próximo. Isso, ali. É o primeiro ponto que eu quis pular.
tem um dado que não está aí, que eu não coloquei de propósito, tá? 44% dos entrevistados, foram mais de 7 mil empresas entrevistadas, tá? Empreendedores entrevistados nas 27 unidades federativas do Brasil, tá bom? E aí, 44%, quando a gente fez uma pergunta, você já utilizou inteligência artificial? 44% das empresas disseram que sim, que utilizaram. Só que a gente fez uma outra pergunta, na sequência dessa pergunta, que foi o seguinte, tá, quais foram as aplicações que você já usou dessas listadas? Aplicações digitais, aí eu não falei que ele estava utilizando a aplicação de inteligência artificial. E aí quando eles foram elencando, a resposta mudou completamente. 8 de cada 10 entrevistados utilizaram inteligência artificial. Eles só não sabiam o nome. Eles só não sabiam. O dobro. Exatamente. O dobro que tinha respondido. É isso. Só não sabiam o nome. Eles só não sabiam que eles estavam sabiam utilizando. Que tinha inteligência artificial por trás, né? E foi uma coisa que eu falei no início, assim, gente, inteligência artificial já está na nossa rotina, já está na sua rotina. Ela é mais acessível do que a gente imagina. Não Muito tenha medo. mais. A gente está aqui justo para mostrar essas facilidades, né, das ferramentas do Google, das ferramentas de inteligência artificial, do que empreendedor pode ter acesso com tudo isso, não é? Exatamente. A gente quer, na verdade, mostrar que tudo isso é muito mais acessível do que parece, né? Isso é tão interessante, gente, porque só para vocês terem uma ideia, acho que é um dado que corrobora bastante com essa pesquisa. Ao longo dos anos, as formas como as pessoas pesquisam hoje por produtos, locais, serviços, ela vem mudando. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, pesquisas com mais de 10 palavras aumentaram e elas crescem 1,5 vezes mais rápido do que pesquisas com menos de 10 palavras. As pessoas querem o melhor lugar que ofereça comida vegetariana, se fosse um restaurante, que aceite pet, criança, tudo isso numa pesquisa só. Uma frase só. Isso. Ou elas tiram foto de um prato e pesquisam com a foto, né? Uhum. E aí, quando você pensa nisso hoje, você já está usando AI, né? Inteligência artificial. Porque pra gente, como o Google te dá essa resposta, a gente já utiliza isso para pesquisar. E imagina você aí, de casa, que acabou de criar, ou que já tinha acesso ao seu perfil da empresa. Você colocar seus produtos com descrição, você colocar quais são os seus diferenciais. Ah, eu aceito pet. Ah, eu tenho parquinho. Ah, como é que a inteligência artificial vai conseguir buscar essas informações que você tem nas suas mãos para atualizar, para entregar essa melhor resposta para essas pessoas também que não sabem que elas estão utilizando IA, mas estão, né? Então, acho que isso é muito, muito relevante, dos negócios utilizarem isso a favor deles, né? Porque 80% já utiliza, mas só 40% tinha ideia de que utilizava, né? Não, e são coisas muito... elas acontecem de uma forma que hoje em dia você nem percebe mais. E quando tá desse jeito é que realmente a coisa já tomou conta, né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um caso prático aqui. 83% das pessoas já em algum momento utilizaram o GPS, que é um mecanismo de navegação inteligente, né? O Maps é um GPS, Sim. né? O Google Mapa é um GPS. Né? Isso. E é uma inteligência artificial. Ali existe uma inteligência artificial abarcada. Quando às vezes a gente vai consultar trânsito, seja numa ferramenta como o Waze, por exemplo, ele já traz inclusive recomendações de caminhos que vão fazer você chegar mais rápido no lugar onde você quer. Exato. Né? Quando a gente usa, por exemplo, um reconhecimento facial num aplicativo de banco, que hoje em dia a maioria de nós tem, né? A maioria da gente utiliza, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu precisei ir numa agência. Né? Eu desafio algum de vocês a lembrar aí o ano ou o mês que vocês foram. O ano às vezes a gente até lembra, mas o mês é difícil. Nem o ano. Né? É uma ferramenta que se utiliza de inteligência artificial. 77% das pessoas declararam que já usaram. Né? E aí você vai destrinchando algumas das ferramentas, né, dessas coisas que estão ali na nossa rotina do dia a dia e a gente vai mostrando que o quê? Você já usa inteligência artificial. Agora, de novo, o importante aqui nessa imersão, nessa jornada que cada um aí vai fazer, é com que você passe a utilizar a inteligência artificial, como a Bia trouxe aqui, né, essa parte toda, que é um requisito para a sequência dessa jornada, para que você passe a utilizar isso de forma intencional ao seu favor.
E, Eduardo, a gente está chegando no final e eu estourei o tempo. E você separou 10 características do empreendedor de sucesso para a gente trazer aqui. Queria saber se tem algum de destaque, eu não queria deixar de citar. Tem algum desses aqui que vale a pena a gente colocar que está muito ligado com o digital, com essa nossa imersão? A gente vai deixar a lista aqui para todo mundo. Tem algum que você quer chamar? Porque eu pensei, também tinha uma pergunta para a Bia sobre o perfil, né? Porque o pessoal vai deixar os comentários. Então, você que já criou o seu perfil, você vai ver que em breve, ainda mais se você incentivar seus clientes, deixa uma avaliação lá para mim, não é? Você vai começar a receber essas avaliações e é importante você receber. Então, eu acho que uma característica importante de empreendedor é você ser comunicativo com seus clientes, né? Você quer saber atender, né? Responder, seja boa ou má avaliação, seja uma crítica pertinente ou não, porque tem críticas que não são pertinentes, mas enfim, não é? Quais dessas aqui você colocaria pra gente? Legal. Quando o papo é bom, flui rápido, né? Eu nem vi o tempo passar. Mas eu vou ser bem objetivo aqui. Eu quero só começar, Paulo, falando uma coisa que é muito importante, que a gente sempre tenta trazer lá no Sebrae. Existe um conceito de empreendedorismo e um conceito de abrir uma empresa. Eles são diferentes, apesar de eles serem parecidos e, de certa forma, complementares. E aí eu vou focar agora no empreendedorismo, tá? Porque ele é aplicável para quem quer abrir empresa também. Mas empreendedorismo, quando a gente fala especificamente dessa palavra, que é grande, né, complexa, mas ela é maravilhosa. Empreendedorismo a gente fala basicamente de atitude, de comportamento. E por isso que eu trouxe, né, essas 10 competências, características que nada mais são do que atitudes, né, que todo um empreendedor deve ter. Né? A gente tem um trabalho muito forte, que a gente inclusive trabalha nas escolas. Eu sei que você é professor também, Paulo, então fica até mais fácil de você visualizar isso. A gente trabalha junto à nova Base Nacional Comum Curricular, né, a nova BNCC, que saiu aí recentemente. A gente conseguiu finalmente inserir o tema de educação empreendedora nas escolas. Por quê? Porque empreendedorismo é uma pauta 100% transversal. Ela trabalha algumas atitudes que são fundamentais para o ser humano, de maneira geral. Né? E aí eu vou focar aqui em 3 que eu acho que são importantes e que, de certa forma, trabalham, tem potencial até para absorver muito da questão da inteligência artificial dentro delas. A primeira que eu quero falar é busca de oportunidade e iniciativa. Né? A gente falou, né, de montar um perfil de empresa e tal, mas assim, muitas vezes as pessoas estão assim, cara, mas o que eu vou fazer? O que eu vou montar? Né? E o desafio que eu coloco para você é o que você sonha? Qual que é o seu sonho? Esse é o primeiro ponto. Né? E aí, busca de oportunidade e iniciativa como é que você vai fazer com que esse sonho vire uma realidade? Isso não depende de ninguém, só depende de você. Só depende de você que está assistindo a gente agora. Deixa eu colocar em prática o que você aprendeu aqui hoje. Exatamente. E aí, a Bia falou do Gemini, né? E eu vou dar eu sou um apaixonado, né, pelo Gemini e outras interfaces de inteligência artificial, de aprendizagem adaptativa e tudo, né? Ele pode te ajudar muito nesse sentido, porque uma vez que você matura um pouco, né, você amadurece um pouco esse seu sonho, você fica com uma capacidade melhor de buscar, através do Gemini, como você pode viabilizar esse sonho. Qual é o melhor lugar, por exemplo, para eu montar essa loja de roupa que eu estou pensando? Né? A gente está aqui em São Paulo. Qual que é São Paulo tem muitas lojas. É importante, de repente, eu fazer esse tipo de consulta, porque vai me dar capacidade de quê? Eu vou botar o segundo ponto aqui. Correr risco calculado. É a segunda característica empreendedora que a gente está colocando. Você precisa saber, né? Correr risco é importante, mas eles precisam estar num nível de controle mínimo para que você também não tome nenhum susto. Né? Mas o último que eu quero falar aqui, Paulo, entre todos esses que são extremamente importantes, e a gente vai compartilhar esse material, é a questão da persuasão e rede de contato. Tá? E aí eu vou fazer um parênteses para a inteligência artificial, e era uma coisa que eu estava pensando muito antes de vir para cá, que a inteligência artificial, gente, ela chegou para ajudar. Tá? Ajudar o quê? A gente ter tempo para aquilo que realmente importa. Quanto tempo a gente não perde muitas vezes, né? Perdia,
muitas vezes, fazendo coisas que hoje a inteligência artificial é capaz de fazer em poucos segundos. Em poucos segundos. E assim, é óbvio que isso vai trazer mudanças, né? Mudanças de certa forma no mercado de trabalho, oportunidades, né? Modelos de negócio e formatos de empregos que vão mudar. Isso é natural, isso tem acontecido sempre nas grandes revoluções. A internet trouxe isso, a Revolução Industrial de certa forma trouxe isso, eu estou falando de coisas lá atrás, e a inteligência artificial não vai ser diferente. Mas o que é importante? Ela veio para fazer com que a gente, o ser humano de maneira geral, consiga fazer aquilo que só ele sabe fazer, que é se relacionar, né? Que é construir relações verdadeiras, que com a utilização da inteligência artificial que vocês vão aprender ao longo desses dias, que ela te dê tempo para fazer coisas que realmente importam, como conhecer o teu cliente. Qual foi a última vez que você teve condição de conversar com o seu cliente? De parar tudo que você está fazendo, de parar de ficar passando pagamento, que muitas vezes podem ser automatizados por sistemas de automatização de pagamento, para poder perguntar, dá licença, como é que é o seu nome? O que você consumiu aqui no meu restaurante? Eu vou falar o meu caso, que eu tenho um restaurante. Você gostou? O que você mais gostou aqui? Porque, gente, nenhuma IA vai conseguir fazer isso para você. Ela pode até te ajudar, mas nada vai substituir a capacidade que você tem de se conectar com o teu cliente e com seus parceiros também. Então, eu queria deixar essa questão da persuasão em rede de contatos como uma última dica, porque ela utiliza da inteligência artificial para fazer com que você ganhe tempo para construir relações para ter tempo para dedicar a coisas que realmente importam e que só o ser humano é capaz de fazer. E olha só, né, Bia, esse último tópico que o Eduardo trouxe, o Google Perfil da sua empresa vai justo permitir que a gente tenha mais troca para gerar essa persuasão. Acho que o review, né, que a gente chama, né, os comentários sobre o nosso negócio, é justo um espaço para você perguntar o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer mais, o que está todo mundo comentando, o que ninguém está comentando. É uma fonte para a gente, se a gente tiver um perfil campeão ali bem cadastrado, ele também é uma fonte para a gente melhorar o nosso negócio, não só para vender mais e ser encontrado. É a forma é mais um canal importante de comunicação e de exposição, não é verdade? Exatamente. É empatia, né, gente? Acho que tratar o outro com respeito, como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, você já tem seu perfil, você já está presente ali, você utilizou ou está utilizando, esperamos que continuem utilizando a inteligência artificial para fazer campanhas, para melhorar o seu negócio, que legal. E aí entra o ser humano, que é o mais importante de tudo isso, como é que você, com empatia e respeito, lê tudo aquilo e é isso. Tem coisas que são pertinentes, coisas que não são. Ainda assim, todas essas avaliações merecem respeito e sua atenção e utiliza aquilo para melhorar, evoluir o seu negócio, incluir um produto que alguém achou que está faltando ou, de repente, melhorar a comunicação de algo que alguém destacou e você nem sabia que era legal para todo mundo. Ou melhorar o seu serviço, conversar com as pessoas que estão ali e falar, gente, poxa, receber uma avaliação A, B, C... E ótimo, utiliza a inteligência artificial, como o Curado falou, para otimizar essas respostas, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido. Mas é isso, acho que resumidamente, que eu sei que já falou que estourou o tempo, mas é um super prazer estar aqui com vocês, porque de verdade a educação, acho que ela é a base, né? O empreendedor, se ele para de aprender, empreendedora, acabou o negócio, porque ele vai ficar parado. Então, esse programa, essa imersão de 5 dias, ela vai te dar tempo para aprender coisas novas. Alguns de vocês já vão saber algumas coisas, outras não. Mas, de fato, que a gente gere para vocês essa sede de aprender. Acho que é isso. Então, um prazer estar aqui mesmo, gente. Com certeza. Muito bom. E para a gente fechar, marca a gente, né? Eu vou te dar os próximos passos que vai acontecer aqui. Terminou o seu perfil? Marca a gente, publica na sua rede social, onde você quiser. Manda até pro seu tio, sua prima, para falar, olha, agora eu tô lá no Google. Agora, se você procurar aí pelo nome da minha empresa ou no mapa, você vai me encontrar. É muito legal a gente ver isso. Marca a gente no perfil e a gente vai ser muito legal para os nossos times poderem responder e vibrar junto com você, porque isso é da educação. É isso que a Bia tá tentando falar aqui, de que é muito legal. E acho que um daqueles 10 tópicos
que o Eduardo colocou para a gente de empreender, tem tudo a ver com isso, tá bem? Que é você também estar querendo sempre estar na frente, né? Empreender numa jornada, é querer criar, é querer fazer acontecer um projeto seu, que ele colocou como sonho, pode ser qualquer projeto, até pequeno, não é verdade? Então, celebre com a gente, porque eu, como Alura, né? Que tenho toda essa experiência em ensinar como professor de tecnologia, e a gente vem da tecnologia ir além da programação, fica também o convite para você conhecer a gente. E é mais, hein? Não é só a Alura, Sebrae e Google. A Samsung topou entrar para uma premiação que tem aí mais os específicos do que você precisa fazer, como que vai funcionar a competição, o que você precisa fazer para ter mais chances de ganhar. Tem a premiação aqui do primeiro, do segundo e vai até o 10º, não é? Tem mais detalhes aqui, ó. Olha que legal. Então a gente está realmente criando um movimento dessa digitalização, dessa parte de você poder ser encontrado, de que finalmente você vai ter o seu negócio ali, não ali só um pouquinho, vai estar robusto e mais ainda, a gente vai chegar até na inteligência artificial. Essa é só uma primeira aula onde a gente arranhou ali o seu perfil do Google, não é? Até chegar no perfil campeão. Então, eu queria agradecer aqui você, Bia, o Google, todo o time, porque é muita gente envolvida, essa parceria que a gente já tem há 1 ano com o Google das imersões. Queria agradecer o Sebrae de trazer o pessoal de Brasília para vir aqui e estar tão envolvido na captação e da gente poder estar aqui na plataforma do Sebrae, você ali na comunidade, marcando também a gente nas redes sociais, para que a gente entenda onde você está. Porque essa jornada a gente precisa da sua dedicação nos próximos 4 dias, nas aulas que você vai receber, que tem muito conteúdo, como foi colocado aqui, na prática acionável para fazer o seu negócio aparecer, ser encontrado, vender mais e potencializar com a inteligência artificial, com esse Gemini que você vai ficar, olha só, hein? Você vai criar uma amizade aí com esse produto e até não é só no sentido figurado, não. Então, espera da gente que essa imersão tá muito legal. Obrigado. Até a próxima aula. Obrigada, até a próxima aula. Gente, obrigado, hein? Aproveitem.